falar em futebol americano? O programa Maracanã Repórter de hoje recebe os membros da equipe Fortaleza Lions, Nivaldo Castro, presidente, Elianai Harrison, vice-presidente, e o head coach Mike Dibike. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa. Nós vamos falar hoje sobre o futebol americano, que é, na verdade, uma inovação, um assunto novo para a cultura do futebol, para muitas pessoas de Fortaleza, de Maracanaú. E eu quero saber o que é o futebol americano. Quem vai me responder é o Mike Dibike, não é isso? Seja bem-vindo. Muito obrigado. O futebol americano, na verdade, ele é um esporte que nasceu, inclusive ele não nasceu nos Estados Unidos. Esse esporte foi derivado e foi desenvolvido, como muitas coisas que os americanos fazem. Esse esporte é um esporte coletivo, onde tem 11 pessoas no ataque contra 11 pessoas na defesa, e tem alguns momentos que essas 22 pessoas saem e entram um time completamente diferente. E a ideia do jogo é você conquistar espaço. Quando você conquista mais espaço que o outro time, naturalmente você acaba vencedor. Mike, em relação à partida do futebol americano, você falou sobre a defesa e o ataque. Mas, para as pessoas de casa entenderem, os nossos internautas, como é composto então o ataque no futebol americano? Bem, o futebol americano, como foi falado no começo, ele é uma conquista de espaço. Então a gente começa com como é que o campo ele é delineado, como é que se mede esse espaço. No futebol americano, ele é usado uma nomenclatura que se chama jardas. Essas jardas é aproximadamente equivalente ao metro, pode-se dizer, equivalente ao metro. Então, cada vez que a gente for falar de uma jarda, é mais ou menos um metro que está se percorrendo, sabe? Então, o ataque tem 11 pessoas. Então, dessas 11 pessoas, tem 5 pessoas que são responsáveis somente pela proteção. Essa proteção é para deixar que os jogadores, os outros 6 jogadores, eles se movimentem dentro do campo para que consiga ganhar esse espaço. Então, tem 5 especificamente só para proteger. Entre se um time vai lançar a bola ou ele vai correr. Numa situação de passe, que é lançar a bola, existe normalmente 2 que estão nas laterais, que chamam wides, que é wide receiver. A responsabilidade dele é correr uma rota. Correr uma rota significa o quê? Ele vai correr um espaço, vai correr um determinado espaço, já em um ângulo já pré-determinado. Esses ângulos pré-determinados têm um nome dessas rotas. Por exemplo, quando a gente pede para alguém correr numa linha reta, durante 10 a 15 metros, a gente chama isso de fly. Uma outra rota que ele pode correr, que chama inclinada, a outra rota nós chamamos de regular. Então, o ataque é dividido em dois momentos. Um momento que ele passa a bola, que tem alguém que lança, o nome dessa posição se chama quarterback, que aqui nós falamos como QB. Fora esses que recebem e o que lança, existem mais 2, que um é o tight end. O tight end, que aqui nós usamos com a sigla TE, e ele tem a responsabilidade mista. Ele parece um cara que às vezes vai receber a bola, como ele também pode parecer às vezes que vai ser um dos atletas que vai ajudar na proteção. Fora o tight end tem o running back. O running back, a responsabilidade dele primária é receber a bola com facilidade, que se chama do handoff. Então o quarterback ele tem 2 opções, ou ele vai lançar, ou ele vai entregar para um running back, que a função do running back nesse caso seria correr. E assim, a gente vai ganhando espaços, pequenos espaços, até chegar à pontuação máxima, uma área que se chama end zone, que é a área de pontuação. E em relação à defesa, para as pessoas de casa também entenderem como acontece, como se dá? Pronto. A defesa, ela é uma versão inversa, na verdade, do que está acontecendo no ataque. Normalmente se usa um estilo de defesa, para não entrar muito tático, mas a defesa mais simples que é usada chama defesa de 4-3. A defesa 4-3 significa o quê? Significa que existem 4 pessoas grandes na defesa, que eles se abaixam e ficam mais perto da bola. Atrás deles tem 3 que se chama linebackers. Esses 3 linebackers, a responsabilidade deles é responsabilidade mista. Nas laterais existem os cornerbacks, que chamam CBs. A responsabilidade dos cornerbacks é para marcar aqueles caras do ataque que a responsabilidade primária é receber a bola. Lá atrás, fica quase que escondido das câmeras, normalmente não aparece, são os safeties, que tem um safety que é o FS, o free safety, e o strong safety, que fica do lado direito. Acho que eu já foi até um pouco técnico demais na situação, mas eu acho que explica bem a movimentação. O jogo de futebol americano é pensado. Não é, às vezes a gente pode até falar de mitos, talvez, que o jogo são muitas pessoas caindo por um em cima do outro, meio que sem ordem. E não é. Quando a gente percebe dentro do campo, cada um tem uma responsabilidade específica, cada um tem um zoneamento específico no campo e cada um tem uma responsabilidade específica. E como o nosso presidente falou, realmente
qualquer pessoa, de qualquer estatura, peso, idade, você pode ir jogar futebol americano, que tem um espaço para você. E para conhecer mais sobre a equipe do Fortaleza Lions, eu converso agora com a Elianay Harrison, que vai falar sobre o Fortaleza Lions. Quem é a equipe, como se comportam, como são os treinos de vocês e em relação à ideologia, como é que vocês tratam o time, as pessoas, os integrantes. Certo. Bom dia, primeiramente. O Fortaleza Lions, ele nasceu de um sonho muito grande. Eu e o Nivardo, que é o nosso presidente, nós estávamos conversando, fomos até o Fortaleza Esporte Clube e na ocasião eles nos receberam de braços abertos, não só a nossa equipe, como também todo o nosso projeto. E é interessante que nós temos um diferencial muito peculiar da nossa equipe, como as pessoas são recebidas. Isso faz uma diferença muito grande. Até pelo fato de que quando as pessoas chegam, mesmo tendo aquelas que já são veteranas, acolhem de uma forma muito interessante, cada uma dessas pessoas são novatas. Portanto, as pessoas ingressam de uma forma muito mais eficaz e com muito mais afinco dentro da nossa equipe. O Fortaleza Lions, como o Mike falou, estamos já para começar o Campeonato Cearense próximo ano e vamos entrar com uma força muito grande, não só de equipe como um todo, mas também uma força de companheirismo mútuo que existe entre os jogadores. Elianay, a gente percebe isso fazendo pesquisa sobre o segmento, que existe uma certa inconstância desses times, alguns membros que vão para outros times, que acabam fazendo essa... em resumo, vivem uma inconstância em realmente a permanecerem nos clubes. Aqui você atribui esse comportamento de alguns jogadores? O que é que a gente pode fazer? O que a gente consegue visualizar, melhor dizendo? Existe uma certa desestrutura de algumas equipes. Nós, apesar de sermos uma equipe nova, mas somos gerados de equipes anteriormente que existiam. No caso, seriam os Carcarás. Nós três éramos os Carcarás, juntamente com o Ariadson, e foi um processo natural. Nós viemos dessa equipe, estamos hoje no Lions, ou seja, não teve um desmembramento da equipe, e sim uma continuidade do trabalho. Eu converso agora com o Nivardo Castro, que é presidente da equipe do Fortaleza Lions. Nivardo, prazer receber você também aqui no nosso programa Maracanã Repórter, aqui da TV Maracanã. E eu gostaria de saber, em relação ao futebol americano, a fundação de vocês, o Fortaleza Lions, como futebol americano também aqui da capital. Houve uma certa resistência dos times que já jogavam aqui por conta, talvez por temerem a qualidade ou por existir aquilo que eu já perguntei, da inconstância de jogadores de um time para o outro. Como você vê, se deu isso e como você avaliou e analisou a fundação do Fortaleza Lions? Bem, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, falar sobre futebol americano, falar sobre o nosso time Fortaleza Lions em si. E no nosso caso, como o Nai falou, nós viemos de um time, que foi os Carcarás, que foi uma brincadeira que nós começamos, e dessa brincadeira tornou-se séria. E quando nós quisemos nos transformar em um time mesmo, as pessoas tinham um pouco de receio. Mas é engraçado, você tem receio, mas você necessita desses próprios atletas dos Carcarás para serem do seu time. Ninguém queria que o nosso time fosse formado, mas queriam nossos atletas. Então nós paramos e pensamos, por quê? Nós temos uma federação no Ceará, certo? Que ela hoje é composta por 4 times, como foi falado pelo Mike. Sendo que essas 4 equipes, até nós nos formarmos oficiais, existia uma grande dificuldade. Por que a dificuldade? Porque as pessoas tinham receio de como seria. Será que vocês têm condições financeiras? Será que vocês têm capacidade com atletas? Será que vocês são realmente capazes de jogar o futebol americano? Por que não? O esporte em si, inicialmente, ele não é feito somente para aquelas pessoas profissionais, mas sim para que seja um começo. E esse começo não existe dentro do futebol americano brasileiro, principalmente cearense, porque a mentalidade da federação, ela está sendo composta de que só pode estar aqui dentro quem são os melhores. Mas como é que você pode ter os melhores se você não dá oportunidade para que outros atletas apareçam, para que outras equipes se dê essa disponibilidade? Então, quando foi o nosso ingresso
dentro do futebol americano, houve uma certa resistência, mas existia por trás uma necessidade que houvesse esse outro time, e assim nós fomos aceitos. E hoje nós somos bastante polemizados por ventura de que esse time fala muita coisa, busca muita coisa e não está mostrando nada. Só que das poucas coisas que nós mostramos, nós fomos as únicas que realizamos. Nós em pouco tempo conseguimos mostrar que nós temos alguma imagem. E a nossa imagem hoje é representada por um time soccer, que é o Fortaleza, que acreditou, que confiou e nos deu a oportunidade de mostrar o nosso futebol americano de uma forma mais qualitativa. Você já imaginou no Maracanaú, o time Fortaleza Lions sendo do Maracanaú e tendo os jovens do Maracanaú ingressados dentro desse time com o sonho de jogar o campeonato cearense, jogar o campeonato nordestino e jogar o campeonato nacional e ter uma história no futebol americano e ser representado e reconhecido por isso? Nivaldo, você falou em união, né, que nós sabemos que é fundamental em todas as equipes, independente de segmentos. Será que se essa união realmente ela existisse na prática, o futebol americano não teria uma visibilidade muito maior hoje no Ceará, no Brasil? Será então que está faltando isso aqui no Ceará? Sim, 1000 vezes. As pessoas hoje gostam de comparar algumas cidades voltadas a futebol americano como mais vistas ou mais queridas com o futebol americano. No Nordeste nós temos em João Pessoa o Spectros. Todos dizem que lá é um time excepcional de futebol americano. É claro que é um time excepcional, só tem eles. Então todo mundo só tem como ver eles. Não existe um outro time dentro de João Pessoa. Por quê? Porque só é um time. Mas são bem vistos. E por que dentro de Fortaleza, no estado do Ceará, nós temos 8 times e ninguém conhece futebol americano? Qual é a força que está faltando? É justamente essa união. Porque se nós nos unirmos, todos os times que tem dentro do Ceará, para mostrar o futebol americano com mais qualidade e não competitividade, porque competitividade nós deixamos para dentro do campo. E a questão de um bem comum deixamos para fora, que é apresentar o que realmente vale a pena no futebol americano. A questão da responsabilidade social. Nós sabemos que todo grupo de sucesso, equipe de sucesso, tem que ter responsabilidade social com a sociedade. Quais ações e iniciativas que vocês já traçaram para cumprir com esse dever da responsabilidade social? Quando a gente pensa responsabilidade social, eu penso e a equipe Fortaleza Lions pensa em realmente entrar dentro da casa do participante. Se a gente não tem o apoio da família para cobrar o participante que ele se torne um cidadão, é impossível que ele possa se desenvolver no esporte. A gente chega para o cidadão, o participante, e fala assim: meu querido, como é que está na escola? Como é que estão suas notas? Estão boas? Porque semana que vem a gente vai pedir as notas, e se as suas notas não estiverem boas, hein, nós vamos ter como lhe ajudar. Aí a gente vai atrás de tentar conseguir alguém para ajudar um reforço escolar, ou ir na casa daquele atleta, ou daquele participante, para ver o que está acontecendo lá. Os planos para 2014, estamos aí prestes a virarmos o ano, 2014 está vindo aí. Quais os planos e projetos do Fortaleza Lions aí para expandir mais ainda a equipe? Nossos materiais esportivos já foram encomendados, nosso material para trabalho de treinamento também já está sendo confeccionado. Nós iremos gerar a questão dos tryouts. O que é o tryout? É mais ou menos uma forma de selecionar novos atletas. Nós vamos abrir esse espaço para que novos atletas, para que novas pessoas, você também está convidado a ser um dos nossos atletas, a conhecer o esporte, a praticar o esporte e se gostar e se ver que é apto a isso, está conosco nessa caminhada, nessa família que nós criamos. Então, para o ano que vem, nós temos a questão do recebimento do nosso material, o recebimento do nosso uniforme oficial que você está tendo aí em primeira mão. Temos também um uniforme que nós trouxemos para presentear aos espectadores da TV Maracanã, para que vocês possam sortear. Curtam a página e aí você vai ter a oportunidade de ganhar uma das nossas blusas. Essa aqui que ele está é o uniforme 1, nós temos o uniforme 2, que é esse branquinho, que também vai ser para que vocês possam receber o presenteado ou o felizardo que ganhar, não é? E para que o ano que vem
Apresentaremos em uma apresentação oficial, no buffet, o nosso material, os nossos novos jogadores, as nossas fardas de treinamento, as nossas fardas de jogo oficial e também os nossos parceiros, que a gente também tem que informar, que é muito importante, que 2014, você que gosta de esporte, você que se interessa, mas não pode participar jogando, mas quiser participar ajudando o nosso time, nós estamos aqui de braços abertos a você, que puder nos ajudar com o esporte, a ajudar outras pessoas, para que nós possamos levar não só a questão do esporte, mas também da vida para as pessoas. Os planos para 2014 não é só trazer novos jogadores, mas sim mostrar porque o Fortaleza Lions entrou em Fortaleza para arranhar e rasgar todo mundo que pensa que vai conseguir ganhar da gente, é claro. Eu queria ouvir agora do nosso presidente, você que lembrou que em Maracanã já teve um time que treinou, alguns jovens que gostavam do futebol americano. Existe um plano, então, do Fortaleza Lions em criar novamente aqui em Maracanã um time, treino, jogadores, alguma coisa? Existe esse plano? Sim, sim. A nossa intenção era de poder migrar o nosso time do distrito Fortaleza, migrar para o distrito Maracanaú, para que a gente pudesse abordar os jovens desse distrito, desse nosso bairro do Maracanaú, dessa nossa cidade Maracanaú, e trazer para os jovens daqui a oportunidade de fazerem parte de um projeto inovador, de um projeto ousado, de um projeto que vai valer a pena para todos. Então, se eu trouxer o futebol americano para dentro do Maracanaú, muitos jovens vão dizer assim, como é? Será que eu posso? Será que eu sou capaz? E você é capaz. Você só precisa vir com a gente treinar e entender um pouco do nosso esporte. E depois disso, a gente vai te transformar em um atleta esportivo. Se precisar ligar para participar dos nossos treinos, se quiser conhecer o futebol americano, hoje que é treinado lá em Fortaleza, no campo do Asa, que é por trás do Cometa Supermercados Antigo, da cidade dos funcionários, na Avenida Oliveira Paiva, dia de segunda-feira, às 8 horas, a gente está lá disponível a receber jovens para conhecer a tudo. Se você é aqui do Maracanaú, existem jovens do Maracanaú que são atletas nossos, que saem daqui, que vão treinar lá no nosso campo dia de segunda-feira. O nome dele é Assis, certo? O telefone dele é 8888-7208. Liga para ele, marca com ele espera você onde você estiver, ele marca aqui na TV Maracanã, para que vocês saiam daqui, para poder ir treinar conosco. Nós estamos abrindo, com certeza, a partir de domingo agora, a gente vai começar a treinar no campo do CITES, do ABC do José Walter. CITES, no ABC do José Walter, em frente à empresa Garça Vigilância, uma empresa maravilhosa, porque é minha. Então, lá nós temos toda a questão de segurança, a questão de tranquilidade para o seu veículo, uma área que tem água, tem sombra e tem nós para te fazer feliz jogando futebol americano e aprendendo esse nosso novo esporte. Então, você do Maracanaú que quiser aprender um pouco de futebol americano e estiver interessado em estar conosco nessa caminhada a partir de 2014, liga para o Assis, 8888-7208, aqui na TV Maracanã. Ele vai estar aqui esperando por você, esperando a tua ligação, e assim você podendo conhecer o nosso esporte, conhecer a nossa galera, conhecer os nossos jovens, os nossos atletas. Então você pode fazer parte dessa caminhada. Vem com a gente que nosso time está esperando por você. Muito bem, fica então o convite a você internauta da TV Maracanã e que está assistindo agora o programa Maracanã Repórter. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, do Nivado, do Elianai e do Mike, que vieram aqui, né, com muita clareza nas informações, esclarecer, porque já que se fala de algo novo, como você bem frisou, sim. Algo novo, precisa então que a gente esclareça muito bem como funciona, como são então a técnica do jogo. Sim. Mais alguma informação que você quer acrescentar? Não esqueça de participar do Facebook da TV Maracanã para concorrer à blusa, e você está vestindo uma das nossas blusas e ser assim, faça parte, seja um leão. Está aqui, ó, a nossa blusa de presente aqui para a TV Maracanã, para que vocês possam concorrer a ela. E não esqueça de acessar o nosso site no www.tvmaracanã.com. Este foi mais um Maracanã Repórter. Um forte abraço e até a próxima.